Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, onde iniciamos mais um fim de semana com os nossos estudos. Logicamente, sábado, 7 horas da manhã, o estudo da obra Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos. Esse estudo que também fica disponibilizado pelo YouTube da TV Chico Xavier todos os sábados às 8 horas da noite. Antes de qualquer colocação, antes de iniciarmos, lógico, vamos agradecer. Vamos agradecer a oportunidade por mais um dia. Vamos agradecer as bênçãos dessa manhã de sábado. Vamos agradecer porque conosco o Pai sempre está. Jesus sempre a nos orientar e os bons amigos constantemente a nos guiar. Que nossos passos possam refletir todo o amor que é a nós dedicado. E que nós estejamos com a mente receptiva para todas as informações preciosas e iluminadas que Humberto de Campos, nesse colar de pérolas maravilhoso, espargiu aos nossos corações. Que assim seja. Eu peço aqui as sinceras desculpas pela voz. Essa semana eu fui acometido de um leve resfriado. Enfermidades são interessantes porque fazem-nos recordar a fragilidade da vestimenta material e o quanto nós precisamos bem zelar por ela. Então essa semana eu fui acometido de um resfriado, alguma tosse. A voz está um pouco falha, mas nós faremos aqui o melhor possível. Agradeço a todos os que estão sempre conosco na dedicação desse estudo. Agradeço aos corações que estão chegando pela primeira vez. E o capítulo de hoje, da obra Boa Nova, conforme já aqui fixado, é o capítulo de número 22, um capítulo belíssimo. Todos os capítulos são belos dessa obra, mas um capítulo belíssimo, intitulado A Mulher e a Ressurreição. Lembrando que são 30 capítulos, 30 lições que Humberto de Campos entrega aos nossos corações. E hoje nós estamos na lição de número 22, A Mulher e a Ressurreição, que terá o seu início, que terá o seu ponto de partida com uma apreensão de Simão Pedro. Mas antes de nós falarmos sobre essa apreensão de Simão Pedro, eu acredito que é interessante nós conversarmos um pouco sobre as nossas modulações mentais, conversarmos um pouco sobre as construções mentais que nós temos. Sim, porque o pensamento, ele é força criadora. Nós nos refletimos, isso aqui é uma fala de Emmanuel, que está no primeiro capítulo da obra Pensamento e Vida. Nós nos refletimos uns nos outros e buscamos refletir os objetivos do Criador para as nossas estradas, para as nossas vidas. Emmanuel, ele vai afiançar que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se nós relacionarmos esse ensino de Emmanuel com o ensino que está em Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós vamos entender essa função criadora do pensamento. O pensamento, ele criará tanto o céu quanto o inferno nos nossos dias. Céu e inferno são estados da alma. Céu e inferno são modulações do nosso pensamento. Nós podemos estar em um lugar maravilhoso, com a paisagem mais bela ao nosso redor, mas estarmos com uma força mental deteriorada, que transforma aquele ambiente que nós estamos em um ambiente profundamente pernicioso. Sim, porque o pensamento, ele atua em roda de nós, atua no ambiente que nós estamos, atua nas pessoas que nos cercam, mas atua principalmente em nós. O pensamento, ele cria a vida que você procura. Se você está desgostoso com algum aspecto da sua vida, procure investigar primeiro o seu pensamento, a sua força mental motriz e criadora. Ninguém altera o exterior, ninguém altera as circunstâncias exteriores sem renovar-se, sem reformar-se, sem ressignificar-se.
Então, o trabalho é, primeiramente, reconhecer-se, perceber as suas construções mentais, perceber as suas modulações. E, logicamente, com a ajuda profissional, a gente sempre fala que procure um psicólogo, se necessário, e particularmente eu acredito que o psicólogo ele é extremamente necessário para a nossa vida, principalmente nos tempos turbulentos que nós estamos vivendo. Procure um psiquiatra, se também for necessário, e logicamente, com a ajuda, aprenda a reorganizar a sua força mental para corrigir os aspectos nocivos que estão ao seu redor. Quando Emmanuel ele fala para nós a mente é o espelho da vida em toda parte, ele vai fazer uma construção evolutiva muito bela, uma construção evolutiva muito interessante. Nós vamos tentar aqui trazer o pensamento desse benfeitor dentro das nossas imperfeições, dentro da nossa pequenez. Bom, a mente é o espelho da vida em toda parte. E aí como é que Emmanuel completa esse ensinamento? Nos seres primitivos, aparecerá sob a ganga de instintos. Nas almas humanas, surgirá entre as ilusões que salteiam a inteligência, demonstrando-se nos espíritos superiores como um brilhante precioso a retratar a luz divina. Então vocês perceberam que Emmanuel ele faz aqui uma escala evolutiva da nossa força mental, de o que nós conseguimos alcançar? Tem um texto aí a gente precisa dizer, o texto de Emmanuel ele é muito similar a um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o texto de Emmanuel ele vem depois na obra Pensamento e Vida. Mas tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que é o primeiro texto que conversa conosco sobre a lei de amor. Só para a gente fazer um parêntese aqui, vamos colocar, é interessante a gente fazer essa compartimentação mental quando nós estamos expondo um assunto. Vamos deixar isso aqui reservado, isso que eu falei reservado, e vamos voltar a algo que eu coloquei no início das nossas reflexões. Nós nos refletimos uns aos outros, buscando refletir os objetivos do Criador. Qual, dentro da nossa capacidade de apreensão, porque nós sabemos que falta-nos um sentido para compreender a substância íntima de Deus, mas dentro da nossa capacidade de compreensão, qual talvez seria o objetivo fundamental da criação do Criador para as nossas estradas? A aquisição de equilíbrio, né? A evolução perante a aquisição de equilíbrio. Esse equilíbrio a gente chama de amor. A gente não consegue muito bem entender ainda, porque a gente está muito acostumado com uma noção apaixonada do amor. Então esse equilíbrio a gente chama de amor. E aí a gente tem uma visão, e aqui retornando, né? A gente pegou esse assunto que a gente deixou aqui e a gente vai retornar para ele. E aí a gente tem uma visão dessa escala evolutiva do amor, trazida por um benfeitor espiritual de nome Lázaro na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele primeiro vai dizer, olha, o amor ele reflete inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então se a gente está falando aqui que nós nos refletimos uns aos outros, buscando refletir os interesses do Criador, aquele que soube refletir de maneira pura os interesses do Criador entre nós foi Jesus. Se amor é equilíbrio e se amor é o objetivo fundamental do Criador para as nossas vidas, logicamente que a doutrina, o que é doutrina? Doutrina é vivência. Doutrina é exemplo. Logicamente que a doutrina, a vivência, o exemplo de Jesus é a representação máxima do equilíbrio. É a representação máxima de amor. É o ponto para o qual o sentimento converge. O sentimento elevado converge. E Lázaro vai dizer, olha, os sentimentos, eles nada mais são do que os instintos elevados à altura do progresso realizado. E aí ele faz a estratégia evolutiva. No seu início, o homem não tem senão instintos. Quando ele diz aqui o homem, entenda o gênero humano, por favor. Mais avançado e corrompido tem sensações.
mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Lembra que a gente deixou aqui no nosso raciocínio, a gente pediu para que a gente reservasse o que Emmanuel trouxe para nós? Vamos fazer um estudo comparativo? Vamos fazer um estudo comparativo aqui. O que Emmanuel vai dizer? A mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparecerá sob a ganga de instinto. Isso é uma fala de Emmanuel, tá? Coloca aqui do lado da sua cabeça, Emmanuel. Lázaro. No seu início, o gênero humano não tem senão instintos. Emmanuel. Nas almas humanas surgirá entre as ilusões que salteiam as inteligências. Lázaro. Mais avançado e corrompido, o gênero humano tem sensações. Emmanuel. Refletir-se-á nos espíritos superiores como um brilhante precioso a retratar a glória divina. Lázaro. Mais instruído e purificado, o gênero humano tem sentimentos. Então o que a gente percebe? Esses dois mentores, esses dois organizadores, esses dois estudiosos, eles vão traçar linhas evolutivas sinônimas para a busca desse equilíbrio mental. Para a busca desse equilíbrio mental. Para a busca dessa transformação dos nossos passos na consecução, na construção e na edificação do amor. E se a gente falou lá atrás? Que para consertar um ambiente pernicioso ao nosso redor, a gente precisa se conhecer e consertar a nós mesmos, a gente precisa identificar onde é que a gente está. A gente não é primitivo. Nós não somos mais primitivos. Nós avançamos muito. Só que nós avançamos e nos corrompemos. E a gente está num período de transição. A gente está buscando uma instrução. A gente está buscando agir mais com o sentimento. Então, onde é que a gente está aqui? Nessas duas propostas, nessas duas linhas de aprendizado que os benfeitores ofertam aos nossos corações. O meu entendimento, eu acredito que nós somos as almas humanas, onde a mente encontra-se entre as ilusões que salteiam a inteligência. Ou nos dizeres de Lázaro, nós estamos avançados e corrompidos, partindo para instrução, para purificação, para o sentimento. Ou partindo para buscar ser o brilhante precioso que retrata a glória divina, nos dizeres de Emmanuel. E qual que é o modelo comportamental, o modelo de modulação mental que vai nos guiar nessa estrada? Jesus. A lei de amor representa inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então, se você quer modificar para melhor a sua modulação comportamental, entendendo-se, conhecendo-se, com todos os dispositivos que a intelectualidade, que a matéria te fornece, você precisa espiritualizar-se com Jesus. Você precisa recolher os ensinos que Jesus te oferta e colocá-los em prática no seu dia a dia. Nos evangelhos, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus ele oferta uma mudança comportamental, uma mudança mental, que se a gente observar ponto a ponto ali, e se a gente buscar dentro das nossas capacidades, ampliando-as cada vez mais, a aplicação diária, nós vamos conseguir edificar o céu ao nosso redor. É o sermão sobre a montanha. Mas durante toda a sua proposta, durante toda a sua vivência, durante toda a sua exemplificação, Jesus convida-nos a uma reflexão e a uma mudança de paradigmas. Só que aí que vem talvez o pulo do gato. Uma expressãozinha, né? Aí que vem o pulo do gato. A dificuldade na modificação da modulação comportamental.
A dificuldade é abandonar velhos preceitos, abraçando a Jesus. Mudar o pensamento, e aqui isso é uma mensagem de Emmanuel, na obra, perdoe-me aqui se eu estiver errado, o livro, a mensagem é de número 18. Eu acredito que a obra é a obra Pão Nosso. É uma mensagem chamada Pensamentos. Emmanuel vai falar, olha, a gente tem grande dificuldade em modificar a nossa força mental, em modificar o nosso pensamento. Nós até queremos, nós até arquitetamos, mas para ter a constância nessa, Emmanuel vai chamar de força retentora, ou seja, que retém aquilo que é bom, é muito trabalho. E aí eu vou complementar, a gente precisa de muita paciência e muita perseverança para isso. Nós queremos que essas modificações de modulação comportamental, nós queremos que elas aconteçam da noite para o dia. Por quê? Porque o nosso pensamento é um pensamento materializado. Só que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Nenhuma mudança acontecerá com o imediatismo material. Essa modulação comportamental, essa modulação de pensamento, essa força mental perniciosa que você carrega, é uma construção não de uma vida. É uma construção secular. Então não é porque você vai colocar uma nova proposta para o seu espírito que amanhã você já conseguirá plenamente efetivar essa nova proposta. Vamos tentar deixar um pouco mais lúdico aqui. Você entrou num momento difícil da sua vida e você encontrou uma resposta emocional no exagero da alimentação. E aí num período ali de, vamos colocar um período aqui razoável, racional, num período ali de 2, 3 anos, você aumentou os dígitos na balança para 30 quilos. Você pesava X, e em 2, 3 anos você passou a pesar X mais 30. Devido a gente sabe aqui, eu não sou um estudioso dessa área, mas a gente sabe aqui que nós temos aí uma questão multifatorial no ganho do peso, na obesidade. Uma questão multifacetada, não tem só uma razão. E aí, por diversas questões, você adquiriu 30 quilos num período de tempo. E aí chega um momento que você fala, olha, eu estou com algumas dificuldades de saúde, eu preciso talvez fazer uma reversão desse ganho de peso. Não vai ser de uma semana para outra que você vai perder esses 30 quilos. Porque não foi de uma semana para outra que você teve esse excesso de peso. Então você vai precisar de um processo, você vai precisar trabalhar para ter uma perda de peso saudável. Não vai ser de uma semana para outra. Eu estou falando aqui de um processo quase que inteiramente, que a gente sabe das origens e das razões emocionais e psicológicas, mas estou falando aqui de um processo quase que inteiramente material. Agora, sai um pouco dessa caixinha desse exemplo que eu coloquei aqui, que foi mais uma questão lúdica, e olha para a seara do espírito. Há quantos séculos nós não estamos cultivando forças mentais imperfeitas? Então, não vai ser de um ano para o outro, talvez não será nem mesmo nessa vida que a gente vai conseguir realizar essa mudança de modulação comportamental. Mas a gente precisa começar de um ponto. E o ponto fundamental do início é a ideia, é a proposta, é querer. Querer não é sinônimo de não errar. Querer é sinônimo de buscar tudo ao meu alcance para fazer o melhor, mesmo errando.
isso foi só uma introdução para o assunto que a gente vai discutir no capítulo de hoje. E, mais uma vez, bom dia, muito obrigado. Olha, sábado, 7h20 da manhã, a gente perceber tantas pessoas conosco é uma alegria. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você que está aqui com a gente todo sábado. Muito obrigado a você que está vindo pela primeira vez. E, se você está vindo pela primeira vez e quer acompanhar os outros estudos, eles estão disponíveis aqui na nossa plataforma do Instagram. E eles também ficam disponíveis no YouTube da TV Chico Xavier. Esse estudo que nós realizamos todo sábado pela manhã, ele é disponibilizado no YouTube da TV Chico Xavier todo sábado às 8 horas da noite. Por que a gente fez toda essa construção de linha mental, de pensamento? Porque nesse capítulo de número 22, intitulado A Mulher e a Ressurreição, lembrando que aqui é o livro Boa Nova, tá? Para mim, é uma das 5 obras mais importantes que subsidiam a doutrina espírita. Para mim, tá? Eu coloco ela como uma das 5 obras mais importantes pós-codificação. Nesse capítulo, o que a gente vai ver? A gente vai ver Simão Pedro apresentar a Jesus emoções contraditórias na sua alma. Modulações mentais, modulações comportamentais que ele carregava pela sua criação, enquanto um varão judeu do povo hebreu, pela forma de pensar daquele momento, e por que não dizer da sua própria história espiritual. Qual a emoção contraditória que Simão Pedro vai apresentar a Jesus? Bom, talvez aqui, pelo título do capítulo, as pessoas já conseguem perceber. O título do capítulo, A Mulher e a Ressurreição. Qual que é a dúvida que vai pairar sobre a mente de Simão? A participação da mulher na obra. Olha, uma coisa muito triste, mas muito real. Se a gente colocar, e as nossas irmãs que estão aqui conosco vão concordar, se a gente colocar a história humana em um relógio de ponteiros, talvez somente nos últimos 30 minutos desse relógio de ponteiros que a mulher começou a ter os seus direitos respeitados. E se nós olharmos para a nossa sociedade de maneira crítica, com o olhar real, nós vamos perceber que, mesmo muito já tendo sido feito e mesmo muito avanço, nós vamos perceber que as nossas irmãs, que as mulheres, ainda são muito desrespeitadas. Apesar de toda a aquisição de direitos, apesar de toda a construção benéfica que esses últimos 30 minutos da história humana proporcionaram, ainda há muito desrespeito perante a figura feminina. Muito. Nós estamos aqui lidando, agora retornando ao tempo de Jesus. Nós estamos aqui lidando com uma sociedade extremamente preconceituosa com relação à mulher. Uma sociedade que a mulher, se hoje nós já percebemos desrespeitos em um tempo muito avançado, naquela época nós não conseguiríamos nem mensurar. É algo que foge à nossa realidade, o quanto o feminino, o quanto a mulher era desrespeitada. E aí Jesus ele vem com uma proposta de modulação mental. Gente, para quem estudou direito aí, eu sou da área do direito, para quem estudou direito aí, por exemplo, na área da aplicação da resposta estatal perante aos desalinhos cometidos pelo gênero humano, na área da aplicação das penas, você consegue ver uma divisão nítida
antes e após Jesus. As penas, as respostas estatais no decorrer da história, após Jesus, elas vão ficando mais humanizadas. Jesus ele é um marco divisório fundamental. Parece que eu até vou chover sobre o molhado aqui. Mas Jesus é um marco divisório fundamental na história humana. E no que se refere a respeitar o direito da mulher, não é diferente. Não é diferente. Ele está numa sociedade profundamente machista. Ele está numa sociedade que não permitia que a mulher nem mesmo convivesse junto com o elemento masculino. Ele está falando, não, peraí, gente, todo mundo é igual. Todo mundo tem os mesmos direitos, cada um com as suas responsabilidades, cada um com os seus deveres, mas todo mundo tem o mesmo direito. Todo mundo tem o mesmo direito. E aí Simão, ele vai trazer essa modulação comportamental, essa modulação mental. Ele vai falar para Jesus, Jesus, na lei está escrito que aquela mulher que perverte a existência, ela precisa ser lapidada. E o Senhor teve a oportunidade de lapidar e falou que não era para fazer. Então eu estou preocupado. Eu temo pelo Senhor, por quê? Porque o Senhor acolhe meretriz. Porque o Senhor acolhe as chamadas mulheres de má vida. Porque o Senhor está apresentando uma proposta que a nossa sociedade não está acostumado. Que eu, e aí vai para a individualidade de Simão, que eu não estou acostumado. E aí Jesus vai falar para Simão Pedro, olha, com relação à minha pessoa, nada temas por mim. Nada temas por mim. Eu venho de meu Pai e eu não tenho outra vontade a não ser cumprir os seus desígnios entre os homens. Os seus desígnios sábios e os seus desígnios misericordiosos. Então, vamos voltar aqui no começo da fala. Nós nos refletimos uns nos outros, buscando refletir os objetivos do Criador. Jesus refletia plenamente o objetivo do Criador. Então, se Jesus está falando, se Jesus está ensinando, se Jesus está propondo essa reforma comportamental do respeito indistinto a todas as pessoas, então isso é uma proposta do Criador para a nossa vida. A vida é lógica, o universo ele é lógico. Ele não é um universo de uma fé cega, ele é um universo equilibrado, ele é um universo de uma fé lógica. Então se Jesus está falando, olha, todo mundo aqui é igual dentro das suas potencialidades, dentro das suas diferenças, e todo mundo, no caso ele dizendo aqui para Simão Pedro, masculino, feminino, homem, mulher, todo mundo merece os mesmos direitos. Então por que a sociedade está se comportando de forma diferente? Por que eu não acolheria aquela que é conhecida como meretriz? Por que eu não acolheria aquela mulher que a lei dizia que é para ela ser lapidada? Acima de todos os mandamentos da lei, a gente tem a lei de amor, a gente tem a lei de equilíbrio. Simão Pedro fala assim, mas ele ainda vai falar, demonstrando a preocupação. Tá, mestre, mas está escrito lá, como é que a gente vai contra algo que está escrito há tanto tempo? Você vai falar, essa lei que manda apedrejar a mulher, considerada pervertida, mas que na verdade ela está desamparada pela sociedade que a cerca, é uma lei que determina que nós amemos os nossos semelhantes. Que nós amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Aí Simão vai fazer uma pergunta. Então, mestre, com isso que você está colocando, você quer dizer que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Você quer dizer que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Aí agora, eu quero ler essa resposta de Jesus para a gente entender uma questão chamada paridade. Simão, um e outro são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida.
completando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Homem e mulher, masculino e feminino, complementam-se no caminho da vida. Lembrando, o espírito ele não tem sexo. Morfologicamente, a gente vem com caminhos, estradas e aprendizados a serem realizados. Então, nessa condição, masculino e feminino, homem e mulher, eles são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos, elas vão se equilibrando. Só que a mulher, e aí aqui todo o nosso preito de respeito às nossas irmãs, a mulher recebe a sagrada missão da vida. E por receber a sagrada missão da vida, ela avança mais do que o companheiro na estrada do sentimento. Isso aqui é fala de Jesus. Isso aqui é fala de Jesus. Faz a devida aspa aí, meu irmão. Porque senão você vai falar, Uriel, do Espiritismo 24 horas, está falando isso. Isso aqui é fala de Jesus. E por ter avançado mais que o companheiro na estrada do sentimento, fala de Jesus, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Olha que belo isso. Então a gente precisa reconhecer, e homens não se sintam diminuídos por isso, não tenham essa fragilidade de se sentir diminuídos por isso. A gente precisa reconhecer que as nossas irmãs estão mais avançadas na questão do sentimento do que nós. As mulheres, a percepção sentimental das mulheres é mais apurada do que a percepção sentimental do homem. Vamos deixar aí essa fragilidade tóxica masculina de lado, no que se refere ao sentimento. A missão da mulher, ela está um pouco mais apurada. Ela está um pouco mais apurada. E aí Jesus vai dizer, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um falso castelo de falsos esplendores. E aí, olha a palavra final que Jesus deixa a Simão Pedro. Será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Que missão que é essa? Todos nós sabemos, temos o Calvário. No Calvário, indistintamente, quase todos vacilam. A gente precisa, esse é fato histórico, está narrado. Os discípulos ficam amedrontados, os discípulos fogem, a grande maioria dos discípulos fogem, num momento muito difícil para todo o colégio apostólico. Mas tem uma irmã, que essa irmã, meus irmãos, ela não precisou ver maravilha, ela não precisou ver milagre. Ela não precisou ter prova nenhuma de que Jesus era o Messias prometido, ela precisou só escutar a palavra dele. E a gente já falou sobre essa irmã aqui. Maria de Magdala. Maria de Magdala, que estava, pelos seus dotes de beleza, escravizada
pelo pernicioso humano. Eu até me emociono com isso. E quando ela observa, assiste algumas pregações do Mestre à margem do Tiberíades, ela se transforma. Porque ela estava rodeada de paixões, mas com fome de amor. E Jesus oferta esse amor. Ela não precisa de prova nenhuma. O sentimento da mulher já mostrava para ela quem era Jesus. Se a gente lembrar do capítulo de Maria de Magdala, a gente vai perceber que uma coisa é você estar com Jesus materialmente do seu lado. Outra coisa é o depois. E a gente vai se lembrar ali do capítulo Maria de Magdala, que Maria de Magdala teve muita dificuldade pós-Jesus. Questão de aceitação. Por quê? Aí é aquilo que a gente falou do pulo do gato. Porque os varões tinham a proposta da modificação, da força comportamental, da força mental, só que ia demandar tempo. Então ela tinha dificuldade de participação. Os preconceitos com relação à mulher ainda continuavam, porque ainda ia demandar tempo para essa modulação comportamental trazida por Jesus atuar verdadeiramente no dia a dia. Então a gente vê isso lá, toda essa dificuldade que Maria de Magdala atravessa. Mas vamos voltar ao capítulo aqui. Quem quiser aí acompanhar o que a gente falou de Maria de Magdala, é só acessar os vídeos aqui anteriores ou ir lá no YouTube da TV Chico Xavier. E Maria de Magdala, após o Calvário, quando todos os companheiros estavam abatidos pela força das ideias negativas, Maria de Magdala estava com a esperança. Ela queria rever o Mestre. A fé ardente, aquela fé que faz vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu, a fé ardente fazia com que Maria de Magdala quisesse ver novamente a Jesus, quisesse sentir a Jesus, quisesse escutar novamente a sua doce palavra. Então, na manhã do terceiro dia, o que Maria de Magdala faz? Terceiro dia o quê? Terceiro dia pós-Calvário. Na manhã do terceiro dia pós-Calvário, Maria de Magdala, olha a diferença. Enquanto todos estavam com pensamentos com modulações negativas, Maria de Magdala estava com uma modulação de esperança. Uma força mental positiva de esperança. E na manhã do terceiro dia, o que ela faz? Ela vai para o túmulo, onde Jesus havia sido enterrado. Ela vai para o túmulo, ela vai para o sepulcro, está com perfumes, está com flores. Ela queria prestar o seu respeito. Bom, ela dirige-se ao túmulo com amor. E a gente sabe que só o amor pode realizar os milagres supremos. E aí quando Maria de Magdala ela adentra ao sepulcro, qual que é a surpresa dela? Estava vazio. Estava vazio. E ela escuta uma voz aos seus ouvidos, que chama, que clama pelo seu nome. Maria. Isso aqui está lá no Evangelista João, tá? Isso aqui é uma narrativa que Humberto de Campos nos traz, mas é uma narrativa que está lá no Evangelista João. Maria acreditava ser o jardineiro, que a chamava, que iria ali adverti-la, que iria ali admoestá-la. Mas quando ela para prestar um pouco mais de atenção, cheia de esperança, cheia de amor, ela percebe que era quem? Que era Jesus. Que era Jesus com seu sorriso, que era Jesus com a sua energia doce, que era Jesus ressurrecto, vencendo a morte, vencendo o escárnio, vencendo a condenação injusta. Jesus vai falar para ela quando ela quer tocá-lo, não me toques porque ainda não subi ao meu Pai, mas ela se prostra, ela ajoelha. A promessa de Jesus estava cumprida. A gente tem aqui a realidade da ressurreição.
Você tem aqui uma essência divina, você tem aqui aquela essência que dá eternidade ao cristianismo. A renovação que Jesus nos traz. Jesus demonstra-se primeiro para a mulher, para o sentimento, para depois ir até uma razão muitas vezes aprisionada. A razão corrompida que tanta dificuldade tem para se modificar. Avanço corrompido, sentimento instruído. Primeiro Jesus vai para o sentimento instruído, para depois operar nessa razão corrompida. E quando Jesus assim o faz, quando ele demonstra essa luz da ressurreição através da fé ardente, do amor ardente de Maria de Magdala, de Maria Madalena, ele coloca um ponto fundamental nessa discussão. Homem, mulher, masculino, feminino, igualdade, respeito. Cada um ali com as suas necessidades, cada um ali com as suas tarefas, perante a construção do equilíbrio universal. Cada um ali refletindo-se para refletir os objetivos do Criador. E aí a gente vai terminar essas nossas reflexões com uma frase que Humberto de Campos coloca, que é uma frase de um historiador, de um filósofo francês, Ernest Renan. Onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria, quanto a carinhosa Maria de Magdala? Essa é a lição. A modificação do pensamento, dos preconceitos, das ideias preconcebidas, rumo a um mundo que se equilibra, rumo a um mundo que sabe respeitar-se, que sabe respeitar as diferenças. Um mundo que precisa parar de construir muros para edificar mais pontes entre os corações daqueles que o habitam. Jesus nos deixa, Jesus nos entrega, e é preciso que a gente continue a obra. O Val Cedras pergunta o nome do livro que a gente está estudando. Boa Nova. Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a autoria de Humberto de Campos. 30 lições que refletem o pensamento de Jesus para nós. Quero agradecer aqui a todos os que estiveram conosco nesse iniciozinho de manhã de sábado, a todos os que estão sempre conosco, seja aqui pelo Espiritismo 24 horas, seja pelo YouTube lá da TV Chico Xavier. Lembrando que esse é só o primeiro dia de estudos do nosso fim de semana. Amanhã, 7h30 da manhã, a gente tem um estudo do nosso livro Calma, né? Que é também da psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel. E se você veio pela primeira vez, fica aqui o convite para você sempre retornar. E se você está sempre conosco, muito obrigado. Que continuemos a evoluir, a crescer e a se equilibrar com Jesus. Bom sábado a todos e até o nosso próximo encontro.
Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,